Olá, meu nome é Jaerne, sou professora de Geografia, possuo mestrado também em Geografia e atuo na educação básica e também na educação superior. Então, a nossa aula de hoje eu vou trazer uma abordagem acerca da evolução do pensamento econômico, onde a gente vai estudar os principais expoentes e as principais características de algumas escolas da economia, certo? Então, essa disciplina ela está na grade curricular tanto do curso de Geografia quanto também de outras graduações. Então é importante a gente entender um pouco, né, sobre a evolução do pensamento econômico, como que se deu essa evolução, certo? Então vamos acompanhar os slides. No final da aula, a gente faz uma revisão para melhor entendimento de todos. Então, em relação à evolução do pensamento econômico, nós vamos entender, no primeiro momento, né, acerca do termo economia. Economia é o termo oikos, que significa casa, e nomos, lei. Então, foi utilizado pelo filósofo político grego Xenófote em 335 a.C. Nos trabalhos de Aristóteles encontraram-se também, né, as primeiras referências relacionadas à economia. Já no período medieval, o pensamento econômico ele foi orientado pela moral cristã. De que forma que ele foi orientado pela moral cristã? Foi a partir do momento em que a igreja reconheceu a dignidade do trabalho manual e intelectual. E a igreja, nesse período, ela também defendia o preço justo. O que seria esse preço justo? Era o preço cobrado à base do custo real, sem qualquer aumento, e condenava também a cobrança de juros, ou seja, no período medieval, esses juros, né, que era chamada de usura, né, visto dessa forma. Em relação ao mercantilismo, quando a gente fala em mercantilismo, é bom que a gente já entenda, né, que ele está relacionada, que a riqueza, né, de um país estava baseada no total de metais preciosos disponíveis. Esse é o pensamento mercantilista. Então, surge das transformações nas fisionomias social, política e econômica, né, moldadas na Idade Média, em virtude da propagação do Novo Mundo e do crescimento e desenvolvimento das cidades. Então, os mercantilistas eles defendiam a presença do Estado em assuntos econômicos, ou seja, a intervenção do Estado na economia. Os principais expoentes mercantilistas foram William Penn e Cantillon. No Brasil, né, uma observação importante a respeito dessa escola foi que no Brasil colônia ele foi influenciado pelo ideal mercantilista e pelo regime do exclusivismo comercial utilizado, né, pelo Império Português. Já em relação à escola fisiocrata, essa escola ela foi uma reação ao mercantilismo. Quando o mercantilismo falava, né, considerava importante a participação do Estado na economia, os fisiocratas falaram que isso era desnecessário, né? Essa participação do Estado na economia era desnecessária. E eles viam também que a riqueza de um país seria oriunda da natureza, né? Relacionada ao setor primário, a pesca, a lavoura, a mineração. Então, toda a riqueza estava relacionada à natureza, de acordo com os fisiocratas. Preocupou-se com a questão da repartição do produto entre os setores da atividade econômica, enfatizando as leis naturais do universo, as quais condicionariam as relações econômicas, né? Como já explicamos. Como já foi explicado, um dos principais expoentes da escola fisiocrática é François Quesnay. Esse expoente dessa escola, ele acreditava que somente a agricultura era criadora de riquezas, certo? Quesnay falava também que a indústria limitava-se a transformar a matéria-prima, então toda a riqueza era proveniente da agricultura. Uma nação não pode se desenvolver mediante apenas o acúmulo de metais preciosos. Então aqui ele já faz uma crítica lá no mercantilismo, certo? E estímulos diretos ao comércio. É necessário investimento em produção agrícola. Então as principais características da escola fisiocrática, né, é o combate às ideias mercantilistas e a crença baseada na produção capitalista. Em relação
A escola clássica, que se deu, né, dos fins do século XVIII ao final do século XIX, essa escola clássica, ela centraliza a abordagem teórica do valor, cuja única fonte original era identificada no trabalho em geral. A riqueza é constituída pelos valores de troca e não pela moeda, à medida que esta é apenas um meio que permite a circulação de bens. A escola, essa escola clássica, ela defendia, né, a não intervenção do Estado na economia. Alguns expoentes da escola clássica, nós temos Adam Smith, David Ricardo, Jean-Baptiste Say e Thomas Robert Malthus. Estes são alguns dos principais expoentes da escola clássica. O primeiro expoente que a gente vai estudar na aula de hoje é Adam Smith, né? O Adam Smith, ele é conhecido como pai da economia moderna. Então, o que seria... E ele traz, né, para a gente a relação da mão invisível. Então, o mercado é como que guiado por uma mão invisível, a partir da livre iniciativa, né, o laissez-faire, deixar e fazer, do trabalho humano, levando em conta a produtividade e a proteção à sociedade. Então, Adam Smith nos traz essa questão da mão invisível. Mas o que seria essa mão invisível? Nada mais é do que a teoria onde os agentes econômicos, eles buscam seus interesses pessoais, certo? Então, eles conduzem a economia não buscando a intervenção do Estado. Então, os agentes econômicos, eles são capazes, né, de buscar esses interesses pessoais relacionados à economia e não precisam, né, diretamente, não precisam da mão da interferência do Estado. Outro expoente clássico é David Ricardo, em sua teoria, né, das vantagens comparativas. Então, essa teoria ela busca explicar as diferenças de produção e comércio entre os dois países ou nações diferentes, certo? E aí eu trago um exemplo aqui de Portugal e Inglaterra, um exemplo clássico relacionado à teoria das vantagens comparativas, né? Onde Portugal ele produzia vinho e Inglaterra tecido. Então um país ele acaba que complementando o outro. Então os dois saem ganhando. Eles fazem uma troca comparativa. Essa é a ideia, né, defendida pelo clássico David Ricardo. Jean-Baptiste Say, ele nos fala a respeito da oferta, né? Que a oferta cria a sua própria demanda. E o que ele quis dizer com isso? Então, ele ficou conhecido, né? Essa teoria ficou conhecida como a lei de Say. Para ele, não era interessante a intervenção do Estado na economia. Então, todos os clássicos, como já podemos perceber, eles não querem intervenção do Estado na economia. Então, a própria oferta iria criar a demanda no mercado, certo? Por isso, a oferta cria sua própria demanda. Em relação à escola marxista, é uma escola, né, baseada nos fundamentos, né, de Karl Marx, que é o expoente que leva, né, que a escola leva o seu nome. Karl Marx, ele é um crítico ao sistema capitalista. No seu livro O Capital, ele mostra claramente essa crítica ao sistema capitalista, ele critica o modelo de produção capitalista, a exploração do trabalho assalariado e nos fala também a respeito da teoria do valor-trabalho. O que seria essa teoria? Essa teoria ela faz parte da ideia de que o trabalho, né, é essencialmente coletivo, certo? Assim, o valor econômico de uma determinada mercadoria, ele é medido, né, pela quantidade de trabalho utilizado para realizar essa mercadoria, para realizar determinado produto. Então, Marx, ele compara, por exemplo, em um dos seus trabalhos, o preço de um copo de água e o preço de um diamante. Então, evidentemente, o diamante ele vai sair mais caro, né? É empregado mais trabalho para a realização da extração do diamante do que para um copo de água, né? Então, essa teoria do valor-trabalho é trazida, né, pelo Marx na escola marxista, onde a gente entende
né, muito bem a partir desse exemplo do copo de água e do diamante. Para Marx, o capitalismo ele não possui mecanismos de autocorreção e, por causa disso, o sistema apresentaria crises econômicas recorrentes geradoras de concentração ou centralização do capital, certo? Então, assim, né, de acordo com esse pensamento de Marx, as firmas, as firmas menores, elas poderiam, e mais frágeis, né, seriam eliminadas a cada crise, né, a cada recessão econômica, de acordo. Então, a respeito da escola neoclássica, essa escola, né, trabalhou a análise da economia com o uso intensivo da matemática e da alocação ótima dos recursos, certo? Então, o que seria essa alocação ótima dos recursos? É o melhor resultado que se pode obter, né, quando você aloca os recursos que possui, certo? Então, os neoclássicos, quando eles falam da alocação máxima dos recursos, a melhor forma para obter resultados, né, lucros, melhores lucros, é alocando esses recursos, certo? Então, quando ele nos traz a respeito da matemática, né, já nessa escola, a matemática ela veio para calcular o preço de uma mercadoria e é nesse momento que é calculado não só o preço da produção, mas também o nível da oferta e da demanda dessa mercadoria. Diferente lá da escola marxista, onde era trabalhado, né, calculado o valor trabalho. Aqui você já calcula o preço da produção e também o nível, né, de oferta e demanda dessa mercadoria. Então, sistematizar os fundamentos da conduta econômica do homem também na escola neoclássica. Um expoente importante dessa escola é Alfred Marshall, no seu livro, né, Os Princípios da Economia, e ele fala, né, principalmente do comportamento do consumidor e da teoria marginalista. O que seria essa teoria marginalista? Enquanto os clássicos eles defendiam que os fatores de produção era para determinar o preço da mercadoria, né, relacionados à força de trabalho, como Marx trouxe isso, a teoria marginalista da escola neoclássica, ela avança mais um pouco e a partir daí que inicia, né, os cálculos, como já falei, relacionados à matemática para calcular o preço das mercadorias. Calculando, né, não só o preço da mercadoria, mas também o nível, né, de oferta e demanda dessa mercadoria. A escola keynesiana é uma escola que leva o nome, né, do teórico John Maynard Keynes, onde essa escola criticou a lei de ser, segundo a qual a oferta cria sua própria demanda. Então, a teoria do emprego, dos juros e da moeda, né, de John Maynard Keynes. Então, principalmente no período da quebra, né, da queda da Bolsa de Valores de Nova York em 1929, foi incentivado, né, o governo a aumentar os seus gastos para que o país saísse do processo de recessão ou crise, né? Então, quando a gente fala dessa escola keynesiana, já nos recordamos ao período, né, da recessão de 1929. Então, uma citação de Keynes seria: a demanda cria sua própria oferta, isto é, se houver procura, as firmas querem produzir. Então, ele traz um pensamento totalmente contrário ao pensamento, né, lá da lei de Say. O sistema capitalista tem um caráter profundamente instável. A operação da mão invisível, ela não produz a harmonia do mercado, certo? Em momentos de crise, a intervenção do mercado ela pode gerar demanda mediante os investimentos com vistas a garantir níveis elevados de emprego. Então, na aula de hoje, a gente entendeu um pouco sobre a evolução do pensamento econômico a partir do momento em que a gente viu as escolas, né, as escolas econômicas e os principais expoentes, as suas principais características, certo? Marxista, keynesiana, neoclássica, clássica, fisiocrática, certo? Os principais expoentes de cada uma dessas escolas e o que eles pregavam. A gente percebeu que há uma divisão.
Algumas defendem a intervenção do Estado na economia e outras acham desnecessário essa intervenção do Estado. Então é importante a gente entender mais a fundo cada uma dessas escolas para o ensino, né, dentro da geografia ou em outras disciplinas que abordam, né, a questão da evolução do pensamento econômico. Eu espero que vocês tenham gostado da aula.